Alô você, vamos para mais um acréscimo do jogo importante, acabou agora há pouco aí, Palmeiras 1, Chelsea 2 pela quarta de final aí da Copa do Mundo de Clubes. Palmeiras jogou contra um adversário complicado, difícil, né? Aí tinha aquela história do menino lá, o português, o Pedro Neto não jogar por conta, né, do acontecido com o jogador compatriota dele, mas não foi isso que se viu. Ele até não teve muito bem no jogo, mas o Chelsea tem um time Colin Powell, joga demais esse menino aí. O time do Chelsea é um time bom, né, gente? Diga-se de passagem. Não é um dos melhores da Europa hoje, mas é um grande time. E o Palmeiras, né, conseguiu jogar, tomou um gol logo cedo também, aí depois o Esteve empatou, mas infelizmente o Chelsea foi lá e virou o jogo. Eu sinceramente, eu queria o Palmeiras na semifinal, não porque eu acho que o Fluminense seria mais fácil, pro Fluminense não é nada disso, que eu acho que não seria mais fácil nada, eu acho até que seria mais difícil que o Chelsea, sinceramente, porque se conhece, é o futebol brasileiro, mas o Palmeiras ficou pelo caminho, o Fluminense é o único representante das Américas a participar aí da festa agora dos quatro europeus que ainda resta aí, mas o Fluminense nessa brincadeira, né? E aí o que acontece? O que acontece é o seguinte, que fica para definição para terça-feira Fluminense e Chelsea, e amanhã tem dois jogaços também aí, dois jogos muito bons, que é o Bayern com Paris Saint-Germain e depois Real Madrid e Borussia Dortmund. Eu acredito que o Real passa da chave do Dortmund, mas PSG e Bayern não tem favoritos. Eu acho que dá Bayern, mas não há favorito. E para enfrentar o Fluminense. Palmeiras teve bem até, jogou bem, mas não aguentou o Chelsea, né? Uma infelicidade ali no segundo gol do Everton tomou, né? A bola desviou e acabou atrapalhando ele tomou o segundo gol. Agora vamos falar que ele frangou e tal, mas eu não acho não. E o Richard Rios acabou a Copa aí para o Palmeiras como, para mim, um dos melhores jogadores do Palmeiras no campeonato. Eu acho que o Estevão ganhou o craque do jogo, mas o melhor jogador, para mim, foi o do Palmeiras nessa Copa, o Richard Rios. Jogou demais, eu acredito que não volte. E voltando a falar aqui da Copa em si, e voltando a falar do Fluminense hoje jogou, fez uma partida de novo muito dedicada, muito disciplinada do que o Renato se propôs a fazer, os jogadores cumpriram a determinação do treinador. O treinador Fluminense ficou lá esperando o time, né, do Al-Hilal, não foi para cima, porque sabe, se sai para cima deles pode ser complicado, porque quem assistiu o jogo deles contra o Manchester City, o City perdeu o jogo porque saiu para cima o tempo inteiro, jogou para cima deles e no contra-ataque o Malcom, quer dizer, o Malcom e o Marcos Leonardo deitaram e rolaram aí e fizeram a diferença no jogo. Mas eu acredito que o Fluminense não fez isso, ficou esperando e aí vê as oportunidades naquele golaço do Martinelli e deu uma desestruturada nos caras, eles tentaram, né, tentaram empatar, o Fábio fez um absurdo defesa numa cabeçada lá e o Fluminense conseguiu 2-1, de Martinelli desfalque, né, que é um desfalque importante, aí deve jogar o Hércules mesmo com o Facundo Bernal ali e o Nonato no meio de campo, o Fluminense não vai mudar o jeito de jogar, até porque o Chelsea toca muita bola. Eu tô sentindo que eu vi um monte de jogos dessa Copa do Mundo aí, que o segredo é o meio de campo, não são os lados dessa vez. O segredo é do meio de campo. Quem armar melhor o meio de campo ganha o jogo. Não precisa ter os melhores no meio de campo, precisa se defender melhor. Quem defender melhor ganha o jogo. Até porque o Fluminense também pelo meio é muito forte com o John Arias, né? Tem as infiltrações lá do Hércules. O Fluminense também sabe jogar pelo meio, só que o meio é onde pensa mais. O Chelsea, por exemplo, com o Cole Palmer aí é um absurdo, cara. Do que ele joga, ele acha umas bolas que é estilo ganso, acha umas coisas aí que só ele vê. Eu tava vendo agora no jogo do Palmeiras e clareava cada uma assim jogada nele no meio, que só para quem é muito craque 10 que enxerga o que ele fez no jogo. E aí o Fluminense vai para um jogo com a mesma humildade que começou o Mundial de Clubes, sabendo das suas limitações técnicas, né? Questão até de idade. O Fluminense é um time que não é novo. O Thiago Silva se machucou hoje, já tem, mas eu acho que não será problema. Machucou, recebeu um chute no nariz,
numa jogada ali que ele fez a falta e a chuteira do menino pegou no nariz dele, machucou, não deve ser problema, né? E o Fábio aí tá brilhando, o Fábio tá igual vinho, quanto mais velho, melhor. Tá fazendo partidas hoje mesmo, quando precisou dele, ele tava lá. É o goleiro, né? O goleiro, quando precisa, ele tá lá para resolver o problema. E agora fica difícil, né, a coisa, mas quem sabe o que é Fluminense sabe como que é ganhar jogos impossível. Nunca duvide desse escudo. Esse escudo tem algo sobrenatural. Já dizia o Nelson Rodrigues, o sobrenatural do Almedinha. E para os outros lá do Rio de Janeiro que estão com dor de cotovelo, agora eles vão subir o Cristo Redentor, uma camisa preta e branca com a faixa no peito, a outra camisa preta e branca e a vermelha e preta, né? O Real Madrid da Shopee, que é o time da Gávea lá, o milionário clube da Gávea, que participou da festa, foi barrado na entrada. Eles participaram ali do coquetel, na hora que era para subir para o camarote VIP, foi negado a pulseirinha deles, não passaram, e eu avisava aqui, eu avisei, mandando um vídeo, falando de vídeo aí, que o Fluminense seria o último a sair, foi o primeiro a chegar e seria o último a sair. Fez partidas memoráveis, como a estreia contra o Borussia Dortmund, que precisava e poderia ter vencido o jogo se o Everaldo me chuta aquela bola. Mas enfim, o Cano hoje também perdeu um gol assim, não chutou, tentou driblar e o Fluminense quase vai, a viola vai pro saco. Precisa ficar mais atento. Uns jogos desse tamanho, a oportunidade chegou, tem que marcar o gol. Mas nós estamos aí e a Copa é um sucesso, né? Que só não é para quem não está lá. Ah, porque é no meu time, não. A Copa é maravilhosa, o dinheiro é muito bom. Aí já pintou agora que os impostos come a metade, não interessa. Não interessa. A gente chegou lá sem nada. Vamos sair com qualquer, e muito qualquer. Não é pouco, não é muito dinheiro. Então, sem falar na exposição que o clube está hoje em dia, o Fluminense aumentou nas suas redes sociais absurdamente, a marca ficou mais reconhecida, certamente o Fluminense irá fazer negócio, vender jogadores, há uma conversa aí que tem talvez o dono do PSG, eu vi isso, não sei se é fato, tem interesse em negociar com o Fluminense, vamos ver. Eu acredito que esse Mundial, o resultado positivo pro Fluminense e para os clubes brasileiros, principalmente pro Fluminense, que é o menor investimento dos 4, que não vá tirar proveito disso aí. Porque o Fluminense era o menor investimento, não tinha um mecena, não tem um patrocínio milionário e não é uma SAF. E tem uma pequena torcida. O Fluminense não tem uma torcida igual... Não, igual o Botafogo é maior, mas eu falo os outros dois, Palmeiras e Flamengo. Então... O Fluminense precisa de algo novo. O que é o algo novo? Mário assumiu o clube e deu visibilidade ao clube, resgatou o Fluminense, paga dívidas e o Fluminense hoje é um clube respeitado no mundo. Não adianta dizer que não. O Fluminense hoje é um clube respeitado no mundo. Essa instituição centenária é um clube respeitado no mundo. Inclusive faz aniversário no dia 22 de julho. Seria maravilhoso o Fluminense chegar na final do Mundial, né? Próximo do seu aniversário. Então seria maravilhoso e ia parar o Rio de Janeiro para receber os heróis aí. Que já são, viu? E o Hércules ainda com o nome de herói é um deles que o Fluminense vai estar aí. O Fluminense está construindo ídolos no seu clube. Arias... Thiago Silva, que já era, e o Fábio, cara, o Fábio é um absurdo do que o Fábio tá passando no momento dele, dispensado do Cruzeiro lá, mandado embora para ídolo no Fluminense. Olha que é um clube que teve goleiros de seleção brasileira, onde levou 2 para a seleção, reserva e o titular na mesma Copa do Mundo, e hoje tem aí o Fábio como seu exemplo de um profissional exemplar. Então o Fluminense tem um time na mão, você vê que o Renato tem tanto na mão que tem o Ganso no banco, jogou um jogo, só não reclamou, quem entrou um jogo tá quieto, o Canobi entrou um tá quieto, quem não jogou ainda, você percebe que o clima é bom, porque o Renato é um administrador de grupo, é um gestor de pessoas, e não sabe sim, sabe ser tático também, tá se mostrando um grande treinador, até porque tá amadurecendo, tá ficando mais velho, cada vez melhor. E vamos que vamos, até terça-feira, Fluminense e Chelsea, o jogo que vai haja coração, já dizia o Galvão Bueno, que eu espero que o Brasil todo esteja unido. Eu sei que os do Rio não vão estar para ver o Fluminense derrubar mais um gigante europeu. Boa noite a todos e até mais.